Então, pessoal, boa noite a todos. O nosso tópico agora é sinalização de trânsito. A gente sabe que ele é um subtópico do assunto de legislação, né? E ele é muito importante. A sinalização de trânsito, ela nada mais é do que um conjunto de sinais e dispositivos de segurança que são colocados na via pública com o objetivo de garantir a utilização adequada da via, onde ela tem ali a finalidade de possibilitar melhor fluidez do tráfego, com maior segurança, né, dos veículos, dos pedestres, que nelas vão circular, né? Ou seja, a sinalização ela vem para complementar, para facilitar, para normatizar, né? Para indicar, né, o jeito mais adequado e seguro de você se locomover aí nas vias terrestres, né, ou nas áreas abertas aí ao público, garantindo melhor fluidez e melhor segurança para todos que compõem aí o trânsito, né? Então, a gente vai perceber que a gente tem aqui, diante dessa sinalização, diante desse conjunto de sinais, algumas disposições preliminares que a gente vai saber. A gente vai entender que a sinalização de trânsito ela vai se classificar de 6 maneiras, né? Os verticais, que é relacionado às placas, as sinalizações verticais são placas. A gente tem as horizontais, que são marcações, inscrições, símbolos, legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento. A gente vai ter os chamados dispositivos de sinalização auxiliares, que são dispositivos esses como cones, taxinhas, né, as tartaruguinhas, que são as próprias taxinhas, defesa metálica, tambor d'água, entre outros tipos, marcadores de alinhamento, outros tipos de sinalização, que são dispositivos que estão ali para complementar uma sinalização que já existe, né, deixar ela mais segura, mais adequada e você garantir de fato a segurança ali dos veículos e dos seus pedestres. A gente vai perceber que a gente tem os dispositivos luminosos, que está relacionado diretamente aos semáforos, temos os sonoros, sonoros esses que estão diretamente ligados aos agentes de trânsito, lembrando que a gente tem os agentes de trânsito e as autoridades, são totalmente diferentes, né? A autoridade de trânsito, caso pergunte, a gente sabe que é o dirigente máximo do órgão executivo de trânsito, DETRAN, que é o Departamento Estadual de Trânsito, tá bom? O dirigente máximo é o diretor do DETRAN. Ele que é considerado autoridade de trânsito. Essas pessoas que a gente vê fiscalizando, como agente de trânsito, polícia militar, né, que é através de convênio firmado, entre outros agentes, eles são credenciados pela autoridade para exercer a finalidade de fiscalização, patrulhamento, operação, entre outras finalidades, né, com as quais eles foram alocados. Enfim, os sonoros, eles são diretamente ligados aos seus agentes, exclusivos deles, né? Túlio, Oi. mas o órgão executivo máximo não é o Senatran? Mas é porque assim, eu falo, é porque se a questão perguntar quem é uma autoridade de trânsito, eu falo que é o diretor do Detran, porque o Detran, ele realmente está abaixo da secretaria, né? Tranquilo. Por que eu falo ele? Porque a questão vai abordar exatamente ele. Só que assim, eu costumo dizer que a autoridade de trânsito é o dirigente máximo do Detran ou pessoa de cargo superior, ou seja, alguém que pertence ao Senatran, né? Uma pessoa lá, né, que trabalha no órgão executivo nacional de trânsito, que é a Secretaria Nacional, ele com certeza também é considerado autoridade, tá? Ou seja, é o dirigente máximo do Detran ou pessoa de cargo superior. Eu costumo dizer o diretor do Detran porque em questões é ele que vai ser abordado, tá bom? Que é Beleza, considerado autoridade. tá bom. Mas só por isso. Mas, claro, por exemplo, o sistema do CONTRAN, por exemplo, o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, ele é um sistema colegiado, né? Ele é integrado por especialistas. Esses especialistas, eles são dotados como autoridades também, né? Só que, na questão, por isso que eu falo que é o diretor do DETRAN, que é o Departamento Estadual de Trânsito, porque ela aborda isso. Só por isso. Mas, pessoas de cargos superiores, que estão acima do DETRAN, com certeza, são autoridades também. É porque tem questões que brinca dizendo que o policial militar ou o agente de trânsito é uma autoridade, mas na verdade ele é um agente da autoridade, ele trabalha para a autoridade, né? A gente remete ao Detran, principalmente porque o Detran trabalha essa questão de fiscalização, né? Mediante ali aonde ele está inserido no âmbito da sua jurisdição. E é exclusivamente por isso. Eu percebi que o slide saiu aqui da tela, deixa eu recolocar. Tá aparecendo para vocês novamente, pessoal? Sim, Ok. Então é isso. Aí a gente tem também das 6 classificações da sinalização de trânsito, a gente tem o gestual, né, do agente de trânsito, do condutor, e a gente vai abordar tudo isso. Mas antes de abordar tudo isso, vamos ver aí
as questões das disposições preliminares, né? Como, por exemplo, aí no item A diz assim: todo cidadão, ele tem o dever de conhecer, proteger, respeitar e obedecer a sinalização de trânsito. Isso é fato, né? Algumas sinalizações, pessoal, caso você cometa a inobservância, a desobediência, né, a sinalização proposta, isso gera infração. E a gente sabe que é obrigatório o condutor conhecer, proteger e respeitar tudo que está relacionado ao trânsito, até porque o condutor, como a gente sabe, ele é o principal responsável pelas ações que ele vai vir a cometer. Ele é o principal responsável pelos atos ali que ele vai cometer no trânsito, tá bom? Então, é uma obrigatoriedade ele conhecer, proteger e respeitar a sinalização de trânsito. No item B, não é atribuído ao cidadão o direito ou dever de implantar sinalização de trânsito. Bom, acontece muito em zonas municipais, tem gente que faz ali um quebra-mola perto da sua região, né? Porque tem veículos passando com muita velocidade, porque muitas vezes tem filhos, sobrinhos que estão brincando na região e acontece casos de acidente. Aí a pessoa lá está cansada porque o município ali não quer atender a necessidade, ele acaba criando. Só que assim, não é atribuído ao cidadão o direito ou dever de implantar nenhum tipo de sinalização de trânsito, tá? Ele pode solicitar ao Sistema Nacional de Trânsito, né? E solicitar ali visando o bem comum, e é direito dele também obter respostas sobre essa solicitação para ver se é viável para fazer ali a devida implementação, claro que o órgão ou departamento municipal de trânsito, né, que está vinculado ali à jurisdição, que vai trabalhar e operar essa questão de sinalizar, né? A gente sabe que o município ele faz parte ali dos órgãos executivos, claro, desde que ele esteja vinculado ao Sistema Nacional de Trânsito, porque o CONTRAN entende que os municípios podem sim, ou seja, as prefeituras, né, podem gerir, né, o trânsito ali mediante a sua jurisdição, claro, tendo ali algumas limitações. No item C, a sinalização das vias pertencentes a condomínios, aqui a gente conheceu nas normas, né? Nas vias e áreas de estacionamento privado de uso coletivo, é de seu proprietário, ou seja, aquele pessoal que vai criar um condomínio, né? Condomínio fechado, que vai vender ali seus imóveis, a gente sabe que toda aquela região é de responsabilidade do proprietário em relação à sinalização lá presente, né? E principalmente a questão de estacionamento, então ele que responde por isso. Claro que geralmente esses condomínios que fazem, né, tudo de maneira correta, contrata aí um engenheiro de tráfego que vai sinalizar bonitinho para ele, conforme também é sinalizado fora do condomínio, né? Geralmente é padronizado. Mas se ele quiser colocar qualquer outro tipo de sinalização que seja, né, divergente da sinalização usual, né, fora dos condomínios, ele pode. Por quê? Porque a sinalização é privado, é de responsabilidade do seu proprietário. Fica a critério dele implementar e lá dentro do condomínio ele vai, né, comunicar os seus moradores, enfim, é dessa maneira. Então, é toda uma questão, né, que vai estar relacionada aí ao proprietário. Bom, pessoal, uma coisa importante, a gente já sabe que a sinalização de trânsito, ela tem o objetivo de garantir segurança, adequação, né, possibilitar um melhor tráfego, melhor fluidez, melhor segurança, né, de todos que compõem aí o trânsito, né, que a gente já sabe. Bom, pessoal, antes disso, a gente precisa entender que dentro desse contexto de sinalização, a gente tem que entender que a sinalização se classificam em 6. E tá aqui essa classificação que eu estava abordando para vocês. Então, temos aqui, ó, primeiro, sinalização vertical, né? Deixa eu colocar aqui em uma cor diferente. Sinalização vertical. Quando falar de sinalização vertical, está relacionado a placas, tá? E a gente tem 3 tipos de placas: placas de regulamentação, né? Placas de advertência e placas indicativas. A gente vai ver todas elas também. Temos aí a sinalização horizontal, né? Horizonte, tudo que vai estar inscrito no piso, ou marcações no piso. Pode ser símbolos, legendas, setas, entre outras finalidades importantes. Temos aí os dispositivos auxiliares de segurança. A gente tem como exemplo barreiras, taxões. Esses taxões que a gente fala são as chamadas tartaruguinhas, tá bom? Tartaruguinhas. Temos aí os luminosos. Só um instante, pessoal. O sistema está fazendo a verificaçãozinha aqui. Só um momento. Então, né, retomando aqui, a gente tem aqui que os luminosos estão relacionados à sinalização semafórica. Temos a sonora, né, que é o chamado Silvius, que é os apitos, né,
que são feitos aí pelos agentes de trânsito, e temos também o gestual. O gestual esse, pessoal, que é feito pelo agente ou pelo condutor. Inclusive, tem o gestual do próprio agente, que é exclusivo dos agentes, e tem o gestual dos condutores, que é exclusivamente dotado pelos condutores, certo? Então, a gente pode perceber que essa classificação da sinalização, ela está presente no artigo 87 do nosso CTB, que é o nosso Código de Trânsito Brasileiro, tá? Que é muito importante. Bom, a gente vai abordar tudo isso, tá? Então, tem questões que perguntam como se classifica a sinalização de trânsito. Então, se perguntar, a gente sabe que a sinalização de trânsito se classificam em 6. Então, eu tenho até um macete importante, né, que vai ser SS. Por que SS? Ó, S de sinalização e esse S aqui da palavra 6, né? 6 escrito por extenso começa com S. Então, a sinalização se classificam em 6. SS, sinalização 6. Se perguntar quais são, a gente tem que lembrar, né? De fato, tem que lembrar que é a vertical, a horizontal, dispositivos auxiliares, luminosa, sonora e gestual. Então, se ele perguntar da classificação, qual é que está responsável pelas placas, a gente vai ter que saber que é a vertical. Se ele perguntar quais são as que levam marcações no piso, inscrições, símbolos, legendas lá, opostos, sobrepostos ao pavimento, a gente vai saber que é horizontal. Se ele abordar uma tartaruguinha, que é os tachões, barreiras, cones, entre outros dispositivos auxiliares de segurança, a gente vai saber lá fazer essa ligação semafórica, né? A gente tem ali na semafórica vários tipos de sinalização, né? A gente tem aí a luminosa, a gente tem aí que a luminosa está relacionada à semafórica, que pode ser de regulamentação, que pode ser de advertência, e a gente tem outros tipos que a gente vai observar tranquilamente também. A sonora tem que ser conhecida também porque está relacionada aos silvios, a sons dos apitos, que cada som específico ela tem uma finalidade, uma mensagem que os condutores têm que conhecer, e a gestual também da mesma forma, né? Então, se perguntar, a sinalização de trânsito classificam de 6 maneiras, certo? Então tá aí. Outra coisa importante que a gente deve saber é que dentro da sinalização de trânsito, pessoal, existe o que a gente chama de hierarquia. Ou seja, essa hierarquia nos diz que tem uma ordem de prevalência. O cone é de auxiliar, Carol? É sim, o cone é um dispositivo auxiliar. Inclusive, eu vou mostrar alguns aqui também. Faixas retroreflectivas, a gente vai ver algumas aí que são marcadores de alinhamento, marcadores de perigo, enfim, a gente vai ver alguns que são dispositivos auxiliares, que complementam a sinalização que já existe, né? Para deixar ela mais eficiente ainda. Né? Ou delimitar áreas também. A gente vai ver algumas. Bom, a gente tem também uma ordem de prevalência, né? Uma hierarquia entre elas. Como assim? Tem umas que têm prioridade sobre outras. Por exemplo, eu devo obedecer uma placa de sinalização ou uma norma. O que que eu devo fazer? O que que eu devo obedecer, né? Ah, tem a semafórica e tem a norma de norma de circulação e conduta. Quem é que tem prevalência? Então a gente tem que conhecer essa ordem de prevalência. Ordem essa de prevalência, pessoal, que vem aí do artigo 89 do Código de Trânsito Brasileiro. Vou colocar aqui artigo 89, tá? Artigo 89 do Código de Trânsito Brasileiro, que diz o seguinte: primeiro, tá? As ordens do agente de trânsito prevalecem sobre as normas de circulação e outros sinais. Ou seja, se você tem uma placa, se você tem um semáforo, se você tem uma norma ali qualquer, que a gente já conheceu, né? E tiver o agente de trânsito, qual delas a gente tem que obedecer? O agente de trânsito. O agente, por exemplo, o semafórico, você parou num cruzamento que está semaforizado e o semáforo está verde, diz que você deve prosseguir, mas o agente de trânsito está lá no meio da via dizendo que é para você parar. Quem é que você vai obedecer? Você vai obedecer o agente de trânsito. Por quê? Porque as ordens do agente de trânsito vai prevalecer sobre as normas de circulação, que são normas que aplicam-se quando não existe uma sinalização específica, né? Quando não tem, vem as normas. Mas quando tem a sinalização, a gente obedece a sinalização. Só que nessa questão da hierarquia, nessa ordem de prevalência, o agente de trânsito ele sobrepõe-se sobre as outras, né, sinalizações, tanto quanto as normas quanto as sinalizações, porque em alguns momentos, em algumas circunstâncias, as normas podem ser falhas, bem como a sinalização pode, né, se tornar defeituosa de alguma maneira. Então, o agente de trânsito ele está ali para corrigir um problema que possa ter surgido e até porque ele vai ter aí essa prevalência.
tá bom? Então, em segundo plano aí, a gente vai perceber o quê, ó? As indicações do semáforo prevalecem sobre os demais sinais. Se não tem um agente de trânsito, o próximo a ser obedecido vai ser as indicações do semáforo sobre os demais sinais. E em terceiro vem aqui, ó, as indicações dos sinais prevalecem sobre as demais normas de trânsito, tá bom? Então a gente tem aí essa ordem de hierarquia. Geralmente em questões ele vai perguntar como é essa ordem de hierarquia e do jeito que está aí, do jeito que está sendo apresentado para a gente, é a resposta para isso, tá? Ou ele vai deixar questões contextualizadas perguntando quem é que tem preferência ali. É o agente de trânsito, é o semáforo, ou a semafórica, ou os outros sinais, ou placa, ou marcações no piso, enfim, vai ser dessa maneira. Aí a gente tem aqui uma menção importante que diz o seguinte, ó. Resolução 160 do CONTRAN, né, do nosso Conselho Nacional de Trânsito, que diz o seguinte no seu anexo segundo do Código de Trânsito Brasileiro, ele fala aqui, ó, a sinalização de obras tem como característica a utilização dos sinais e elementos, ó, a sinalização de obra, ele pode usar a sinalização vertical, pode ser placa, só que essa placa vai ter uma cor característica, já grava isso, é a cor laranja. Tudo que está relacionado a obras tem como cor característica laranja. Inclusive, se você perceber bem, é bem aqui em cima, né, onde tem a resolução 160, tá na cor laranja já para especificar isso aí. Pode ser horizontal também, que vai ser pintado na cor laranja ou na cor amarela, dependendo de como está sendo sinalizado. Pode ser usado semafórica também, né? Um tipo de luminoso que vai indicar que naquela região está passando por obras ou tem ali um pessoal trabalhando, né? E pode ser dispositivos auxiliares de sinalização também, né? Combinados, um cone, uma defesa metálica, barreiras, né, barreiras móveis, enfim, um tipo de sinalização, um dispositivo que vai delimitar, que é um dispositivo delimitador, né, que delimita ali uma região específica que está tendo uma operação de obras. Então, tudo que está relacionado a obras, pessoal, tem a cor característica como laranja, tá? Cor laranja, tá bom? Geralmente, quando pergunta sobre placas de obras, vai ser mais sobre a sinalização vertical. Sinalização vertical é placa. E ela vai ter um formato da placa de advertência, né? Que vai ser assim, né? Um losangozinho. Geralmente ela tem como característica de cor amarela, né? As placas de advertência, mas se for da cor laranja, é uma placa de obras, mas com formato de advertência. Geralmente vai ser mais relacionado aí nas questões com as placas verticais, que são as plaquinhas, né? Características aí. Então vamos lá abordar cada sinal, cada sinalização especificamente. Primeiro vamos falar das verticais, né? Vamos lá. Pessoal, sinalização vertical. Vamos abordar cada uma. A sinalização vertical, ela nada mais é do que um subsistema de toda a sinalização viária, né? Que vai se utilizar de quê? De placas. Então, a sinalização vertical utiliza placas. Quais são as placas? As placas, quanto à sua função, elas podem ser de três tipos. Quais são? A gente tem aí, ó, regulamentação, tá? Regulamentação tem como formato característico arredondado, né? Essa circunferenciazinha circular, né? E com característica vermelha, certo? A de advertência, a gente tem que é um quadradozinho, né? Posicionado dessa forma, chamado de losangozinho. Dessa forma, a cor característica da placa de advertência é amarela e as indicativas, tá? As indicativas têm vários formatos diversificados e as cores características aí podem ser desde placa azul, verde, marrom e branca, tá bom? Então ela tem aí 4 cores em seu acervo de placas que vão indicar algumas informações importantes para os condutores, tá bom? Pessoal, placas de regulamentação, elas são muito importantes, tá? Ela basicamente tem a finalidade de informar aos usuários condições, proibições, né, restrições dos usos das vias, o que significa que as mensagens que são abordadas pelas placas de regulamentação, elas são chamadas de hiperativas, ou seja, desrespeitar uma placa de regulamentação gera infração de trânsito, gera infração. Infração a gente sabe que é toda inobservância ao preceito da legislação, né? Ou seja, desobediência aí ao preceito da legislação, infração. Beleza? Essas outras aqui, ó, não gera infração. Essa aqui não gera e não gera.
se você desrespeitar. Só que assim, não é porque não gera que a gente vai desrespeitar, até porque a gente vai entender que essas placas elas são muito bem posicionadas e elas visam muitas vezes a segurança do condutor. Fica a critério se você vai querer ou não colocar a sua vida em risco, mas só para efeito mesmo de conhecimento, placa de advertência e de indicação não gera infração, mas a de regulamentação sim. Professor, todas as placas aí de regulamentação, em sua grande maioria, que são 40 placas, terão formato arredondado. Mas por que essas duas aqui não têm o formato arredondado? Bom, isso aí não é colocado, né, de maneira aleatória. Elas são duas placas importantes. Essa aqui, né, ela é um octógono, vai ter aí 8 lados, inclusive guarda essa informação. Tem questões que perguntam, né, quanto à placa R1, ó, R1, R de regulamentação, e esse 1 que é a primeira placa, tá? Esse aqui significa, a placa R1 significa parada obrigatória, ou seja, você tem que parar obrigatoriamente. Avançar ou sobrepor uma parada obrigatória na sinalização de trânsito é considerada infração de natureza gravíssima. A infração de natureza gravíssima a gente já sabe que leva 7 pontos no prontuário do condutor, e a multa como penalidade inerente às infrações, que sempre vai recair, é de 293,47 centavos. E o octógono já grava aí que ele tem, claro, 8 lados, perfeito? Porque ela tem esse formato diferenciado, diversificado, pessoal? Porque faz parte de informações complementares. Elas estão ali, pessoal, para que os condutores, mesmo que observem elas de costa, onde você não consegue ver a informação nela descrita, ela está de costa, só pelo formato, você já saiba identificar o que a placa quer lhe dizer, tá? Então, é uma informação ou situação complementar. É uma sinalização complementar que faz parte aí das placas de regulamentação, tá? Então, temos aí a R1 e aqui a gente tem a R2. A R2 significa de preferência, que é esse triângulozinho de cabeça para baixo. Então, aonde essa placa estiver, significa que você tem que parar obrigatoriamente e dar preferência aos veículos, né, aonde ela vai estar posicionada. Geralmente é muito presente em rotatórias, né, e em alguns cruzamentos, principalmente cruzamentos provenientes de rodovias, né, onde você está saindo de uma estrada e adentrando ali, possivelmente numa rodovia. A gente sabe, mesmo que não tiver a placa, aquele que estiver circulando pela rodovia é quem tem a preferência, como a gente já conheceu. Então, elas geralmente são posicionadas estrategicamente, tá? Mas muitas vezes a gente sabe que pode a ter ali uma deficiência ou ser totalmente desprovido de sinalização. Então, R1 é parada obrigatória e R2 de preferência. Oi, pode falar. Para a prova, tem que decorar R1, os números R2, aí. a numeração? É. Ah, Não, não tem. Não tem. ah, É uma tá. coisa muito boa, porque são 40 placas de regulamentação. E, Aí, se ele perguntar qual é a R23, um aí é vídeo, impossível. eu vi um vídeo, justamente com essa imagem desse slide, que ele falava que regulamentação são 51 placa, 48 são circular, e só essas duas se diferem. Mas Isso. ele não falou 40, não, ele fala que é 51. Essa 51 é porque são placas do tipo complementares também. Por exemplo, eu vou ter uma placa de estacionamento. Essa placa de estacionamento, ela vai estar alocada dentro de uma outra placa com as informações, né? Vai ter a placazinha, por exemplo, desse jeito. Por exemplo, proibido estacionar. E aqui vai ter descrito algumas informações. E é por isso que vai ser realmente o total das 51. É porque vai trazer outras placas. Mas só dessa característica assim, só dos formatos específicos, juntamente com R1 e R2, são 40 ao todo. Entendi. Mas existe mesmo essas outras placas que contêm informações complementares. São placas dessa natureza. Eu vou mostrar para a gente. Aí sim vai se contar com elas, vai para as 51 normalmente. Aí essas aqui, pessoal, ó, são placas de advertência, tá bom? Placas de advertência, ó, o formato característico, né? E a cor característica é amarela, certo? E elas têm a finalidade de advertir de situações que são potencialmente perigosas à frente, uma situação de risco. Então, ela tem um caráter de recomendar, alertar os condutores. Apesar de você desobedecer, ela não gerar infração, mas você pode estar constituindo perigo para você ou para os outros condutores, porque tem muitas dessas placas que vão dizer, por exemplo, curva sinuosa à frente, uma curva muito sinuosa, muito fechada, muito perigosa, e você já tem que se preparar, você já vai adequar a velocidade, já vai ficar com mais atenção,
para que você não seja submetido, né, à deficiência da localidade e acabe se envolvendo em acidente, né? Acidente de trânsito. Temos aqui as placas indicativas, elas têm a finalidade de educar ou orientar os condutores, e ela tem aí várias cores, né? Característica: azul, verde, marrom e branca. Então vamos conhecer essas placas, né, pessoal? Então, placas de regulamentação, quais são as suas finalidades? Pode cair questões perguntando isso, tá? Quais são as finalidades? Ela tem a finalidade de informar aos usuários as condições, as proibições, as obrigações ou as restrições no uso das vias. As suas mensagens são imperativas e desrespeitar as placas aí de regulamentação vai constituir infração, tá? E dependendo da desobediência, vai ser uma das 4 naturezas de infrações que a gente conhece. Pode ser leve, média, grave ou gravíssima, dependendo, né, da norma. Então, a gente percebe aí algumas placas. Temos aí na tela a placa R1, que significa parada obrigatória. Temos aí a R2, que é de preferência, né, que são as duas placas com formato diferenciado, né? E agora a gente vai conhecer as demais. A gente sabe que quando tem a tarja vermelha cortando a diagonal, né, é proibição, né? Tá proibido aqui, ó, proibido. Então, tranquilamente, a gente sabe que a placa R3 que está aí na tela significa sentido proibido. Sentido proibido. A gente tem a R4A, que significa proibido virar à esquerda. A R4B, proibido virar à direita. Temos aí a R5A, proibido retornar à esquerda. Temos aí também a R5A, né, que é proibido retornar à esquerda. A gente vai ter aqui, passando adiante, R5B, que significa proibido retornar à direita, né, o oposto. R6A, que vocês estão vendo aí, proibido estacionar. Pessoal, lembra, né? Onde é proibido estacionar, é permitido a parada breve. A parada breve que pode ser feita para realizar embarque ou desembarque de passageiros. Aí a gente tem a R6B, que significa estacionamento regulamentado. Você pode estacionar naquela região. Agora a gente tem a R6C, que significa proibido parar e estacionar, né? Proibido parar e estacionar. R7 tranquilo, né? Proibido ultrapassar. Proibido ultrapassar. R8A. A R8A, pessoal, ela é uma placa que diz o seguinte, ó, proibido mudar de faixa ou pista de trânsito ali, ó, da esquerda para a direita. Você não pode mudar de faixa. Você tá numa faixa, carrinho 2 aqui, ó, tá nessa faixa. Tem a plaquinha dizendo aqui, ó, que ele não pode fazer isso, então ele não pode sair da faixa da esquerda para a direita. Ele não pode fazer essa transposição de faixa, essa mudança de faixa, certo? A R8B vai falar o seguinte, R8B é a mesma coisa, né? Proibido mudar de faixa de pista de trânsito da direita para a esquerda. A gente vai ter a placa aí R9, né? Que é proibido o trânsitozinho aí de caminhões, né? O símbolozinho dos caminhõezinhos. A gente tem a R10, a R10 significa proibido o trânsito de veículos automotores, tá? Veículos automotores. Temos aí a R11, tranquilo também, a R11, simplesmente proibido trânsito ou, né, veículos de tração animal. Proibido o trânsito de tração animal. Temos aí a R12, proibido o trânsito de bicicletas. Eu vou mandar um PDF, tá, pessoal, contendo todas as placas que vocês precisam saber, e lá vai ter a informação e a finalidade de cada placa. Aqui a gente só vai dar uma pincelada em algumas, por quê? Porque não adianta a gente comer todo o tempo da aula só vendo placa. Até porque as questões de placa que vocês vão observar durante as questões são bem tranquilas também, não são difíceis. Questão de sinalização são bem tranquilas. R13. R13 bem, você pode ver que é proibido o trânsito de tratores e máquinas de obras, né? Proibição. Temos aqui também, adiante, a R14, que significa peso bruto total máximo permitido, né? Ó, 10 toneladas ali especificamente. Pessoal, as numerações elas podem variar, tá? Fica a critério da região da placa e do tipo de sinalização. A gente tem alguns números fictícios aqui, né? Representando. Então, o limite de peso bruto total máximo permitido ali é de 10 toneladas, né? Ou seja,
10.000 quilogramas. Basicamente, ela vai regulamentar o peso total máximo que é permitido a um veículo transitar naquela área, naquela via, naquela pista ou naquela faixa onde ele esteja transitando e a placa esteja, né, lhe informando aí a situação. A R15. A R15 a gente percebe que tem duas setinhas, essas setas estão aí na vertical, né? Uma apontada para a outra, né? Uma apontada para a outra. Isso a gente pode se guiar pelas setinhas, significa a altura máxima permitida. Então, ele vai simplesmente regulamentar a altura máxima permitida para que um veículo possa transitar, mais uma vez, numa área, numa via, numa pista ou numa faixa, aonde ele esteja circulando. Aí a gente tem agora, pessoal, as setinhas na horizontal, uma apontando diretamente para a outra também, né? Ó, uma apontando diretamente para a outra, que vai simplesmente significar largura, né? Largura máxima permitida aí de 3 metros naquela região. A gente tem aí a R17, que é chamado de peso máximo permitido por eixo, ou seja, regulamenta o peso que é permitido, né, para que um veículo possa transitar naquela área, naquela via, naquela faixa, naquela pista. Ou seja, o eixo ali não pode passar de 2 toneladas, a R17. Temos aí a R18, a R18 bem tranquila, né, pessoal? As setinhas também estão na horizontal, só que elas estão em sentidos opostos, né, cada um apontando para um lado. E quando isso acontecer, é basicamente comprimento máximo permitido. R19, velocidade máxima permitida, né? Ele está especificando qual é a velocidade máxima permitida naquela região. Então, a gente tem representando aí 80 quilômetros por hora. A gente tem a placa R20, que a gente já sabe, né? Proibido acionar a buzina ou sinal sonoro. Temos aqui a R21, ó, a R21, que significa alfândega. Alfândega. Então, ela simplesmente vai assinalar para o condutor ou alertar o condutor do veículo, né, a presença ali de uma repartição alfandegária, onde quando você se aproxima de uma repartição alfandegária, pessoal, a parada é obrigatória. A parada é obrigatória. Temos aí a R22, que é uso obrigatório de correntes, R22, uso obrigatório de correntes, serve muito em países, né, com neve, onde o pneu ali muitas vezes perde a aderência, né, do pneu com o solo, né? Ele não consegue se locomover e a corrente ali obrigatoriamente vai ajudar o veículo a se locomover mais adequadamente, né? Então, vai estar lá para oferecer mais aderência, né, às rodas motrizes. É obrigatório aí, onde for visualizada aí a plaquinha. R23. A R23 basicamente diz assim, condutor, conserve-se à direita, ou seja, conserve-se à direita. O veículo tem a obrigatoriedade de se conservar ou se manter mais à direita da pista, deixando, claro, a faixa da esquerda livre. R24. A R24A, que está aí na tela, significa sentido de circulação da via ou da pista, ou seja, condutores, o sentido de circulação é por aqui, ó, né? Sentido de circulação. A R24A, basicamente, no caso a R24B, na verdade, ela diz o seguinte: passagem obrigatória, significa que aquela passagem naquela imediação é obrigatória. Você podia ter uma região assim, ó, por exemplo, uma região bifurcada, né? E você estava vindo aqui, aí bem aqui eu tenho uma plaquinha com a setinha apontando para cá. Quer dizer que você não pode estar vindo por aqui, não. Tem a plaquinha dizendo que a passagem é obrigatória por aqui, e lá na frente vai ter algum retorno, algum tipo de localidade que possa, sei lá, fazer você pegar esse sentido da via aqui. Então, passagem obrigatória. Você tem que passar por ali. Obrigatoriamente tem que passar pelaquela região onde a placa está lhe orientando. R25A. A R25A significa vire à esquerda. R25B, vire à direita. A gente tem a R25C, que significa siga em frente ou à esquerda. Siga em frente ou à esquerda. R25D, siga em frente ou à direita. R26, bem tranquila também, né? Siga em frente. R27, ou seja, veículos de grande porte, mantenham-se à direita. Exemplos de veículos de grande porte, ônibus, caminhões, né? Esses veículos de grande porte têm que se manter ali à direita da via. Claro, deixando livre a passagem para a esquerda. R28, duplo sentido de circulação. Duplo sentido de circulação.
Temos aí, pessoal, a R29, né? Que é muito tranquilo, que é basicamente proibido o trânsito de pedestres, né? Tá proibido ali o trânsito de pedestres. R30, a setinha, né, tá apontando, então se ela tá apontando para o pedestre, então basicamente o pedestre tem que andar pela esquerda, o pedestre. Ande ou transite ali pela esquerda. E a R31 significa o oposto, né? Pedestre, ande ou transite ali pela direita. R32, bem tranquilo também, significa circulação exclusiva de ônibus. Circulação exclusiva de ônibus, ou seja, aquela via onde a placa está sinalizando significa que aquele trecho só pode transitar os ônibus, a circulação exclusiva para os ônibus. Temos aí a R33, que significa sentido de circulação na rotatória, ou seja, você está se aproximando da rotatória, né? Você está aqui, aí tem aqui uma rotatória, né? Tem aqui uma rotatória, aí tem a saída 1, saída 2, saída 3, e você está vindo aqui da saída 4. Você parou aqui, ou seja, tem gente que pode querer fazer rotatória assim, né? Não, mas a gente tem que ir no sentido que a rotatória está nos dizendo, né? Que seria, claro, nesse sentido aqui de circulação. Então, sentido de circulação da rotatória, aí no caso, no sentido anti-horário. Temos aí a R34, circulação exclusiva de bicicletas, tá? R35A significa ciclista. Transite pela esquerda, né? Transite pela esquerda. R35B, ciclista, transite pela direita. Temos aí a R36A, a gente percebe que tem uma barrinha dividindo o ciclista e dividindo o pedestre, né? Então é basicamente bem fácil de identificar, de entender que é basicamente ele está regulamentando que ciclista deve transitar pela esquerda e pedestre pela direita. Ou seja, ciclista à esquerda, pedestre à direita. E na R35B, o oposto, né? Pedestre à esquerda, ciclista à direita. A gente tem aí a R37, que é proibido o trânsito, né, de veículos de 2 ou 3 rodas. Quais são eles? As motocicletas, as motonetas e ciclomotores, ou seja, proibido o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores naquela região. Temos aí a R38, proibido o trânsito de ônibus. R39, circulação exclusiva de caminhão. A gente tem também a R40 aí, trânsito proibido a carros de mão. A gente sabe que o carro de mão é uma das espécies lá das classificações do veículo que a gente já viu até então, que é um veículo de propulsão humana, onde a finalidade de uso é um transporte de carga, né? Então, naquela imediação ali que pode estar havendo obras, proibido o trânsito de carro de mão. Pode cair, né? Então, só para não esquecer que a placa R1, R2 é de parada obrigatória e de preferência. Pessoal, não é necessário saber, por exemplo, a numerologia da placa. Por exemplo, a gente sabe que esse R é de regulamentação e, por exemplo, a da bicicletinha aí, ó, né? Circulação exclusiva de bicicletas. É a 34. Não tem questão que você vai perguntar, qual é a placa R34? Quando ele vai abordar a placa, ele tem que colocar a imagem da placa. Aí sim você vai poder identificar, tá? E ele geralmente diz, a placa R34 descrita na imagem significa. Geralmente as questões são dessa natureza, até porque dificilmente a gente vai memorizar todas essas plaquinhas por conta da sua numerologia, mas sim visualmente pelas informações que elas se apresentam aí, né, na placa. Mais fácil dessa maneira. Então tá aí, pessoal, todas as plaquinhas de regulamentação. A Carol abordou, né, dizendo que tem 51, realmente ela não tá errada, ela tá corretíssima, dessas 51, só que essas 51 são as mesmas placas, só que inscritas em outras placas, né, diferenciadas, que vai ter descrições, por exemplo, a placa aqui, ó, é R27, por exemplo, a R27 que é basicamente, né, que os veículos de grande porte têm que transitar ali à direita. E abaixo pode ter uns letreiros, umas informações, como, por exemplo, caminhões e ônibus, obrigatório faixa direita, vai deixar mais exemplificado. A gente vai ter início, término de estacionamento, área de pedestre, né, com a placa lá proibido trânsito de veículos automotores. Então, são placas, essas mesmas placas, inscritas em outras placas com informações mais, né, acessíveis, com informações mais complementares, deixando mais claro o objetivo da placa, tá bom? Basicamente é Heitor, nessa pegada. Oi.
pelo que a Carol falou aí, que ela disse que foi 51, foi que ela viu? Foi. Nessas aí que você está apresentando, porque tem umas aí, por exemplo, R, não sei o que, A e B e C. Eles não estão contando no total todas, não, porque aí tem placa que é tipo assim, uma é continuidade da outra, o oposto, só que ele não conta como placa exatamente. separada. É nesse sentido. Eu acho que é também. isso, não? Que são as mesmas situações. Eu creio que pode ser isso aí também. Somando tudo aí, eu acho que talvez vai bater essas 51, né? Não, inclusive tem uma placa aqui que nem caiu, que é a circulação compartilhada de ciclistas e de pedestres. Ela nem caiu. Eu vou ter que até botar aqui depois. Eu acho que eu não coloquei, esqueci de colocar. Que ela é uma placa assim, nessa aí, ó, tem que ela é redondinha. Aí em cima tem o pedestre, tá? Em cima tem um pedestre. E embaixo tem um desenho de uma bicicleta. A minha bicicleta aqui, bem desenhada para vocês. Bacana. Aí, isso aqui significa circulação compartilhada de ciclista e de pedestre. Ou seja, o ciclista e o pedestre estão compartilhando aquela pista. Inclusive, pessoal, eu vou até rever para ver se não faltou algumas placas realmente, né? Pode ter algumas placas aqui que eu não abordei. Eu vou ter que dar uma olhada. Até então... Pode falar. Porque nessa página bem, que tu tá vendo aí as placas, tem a R35A e a R35B. Possa ser que na contagem é contado separado, né, não? Eu creio que possa ser assim. Não é não? Tá falando, tipo assim, a R35A e a R35B são placas... sim, é contado separado, de fato. É o mesmo sentido, só que mudou, né? Um tá à direita, outro tá à esquerda. São contadas separadamente. Aí se for somar tudo isso aí, porque tem várias placas que tem essa situação, aqui tem a A, tem a B, tem a C. Isso, e daria ser realmente também 51 placas. Pode ser que dê. Pode ser por aí também, né? É isso que eu tava querendo dizer. Essas que eu apresentei são as principais, de fato, que a gente vai precisar. O que pode mudar por exemplo, nessas outras placas aqui, ó, que tem 10 toneladas, né? A altura limitada de 4 metros, ela pode variar a questão da numerologia também, né? Pode ser ali, dependendo da situação, um limite maior, um limite menor. Então fica a critério. E como você falou também, e cada placa é contada separadamente. Por mais que uma é o oposto da outra na questão do sentido, é contado separadamente. Pois é. Vai dar um total absurdo mesmo de placas, é muita placa. Mas não se preocupe com essa questão da quantidade de placas, ou se é 40 ou se é 51, mas é porque o professor que tu deve ter visto, ele realmente trouxe tudo, deve ter trazido tudo, né? Todas as placas. Mas, né? É em torno de 40 a 51 mesmo. Essas adicionais também são essas mesmas placas inscritas com outras informações também relevantes no trânsito. As placas de advertência, por exemplo, que a gente vai ver daqui a pouco, são ao todo 48, né? Pode ter mais finalidades delas também, mas ao todo são 48 placas. Então tá aí na tela, pessoal, caso alguém queira printar, mas essa aula tá gravada, inclusive eu vou estar mandando para vocês essas informações. Tem a parada obrigatória, de preferência, né? Ó, só não tem mesmo a compartilhada, né? O trânsito compartilhado. Eu vou ter que adicionar essa placa depois. Pessoal, uma coisa interessante, tá vendo essas placas que estão aqui embaixo? Elas não fazem parte das placas de regulamentação, tá? Porque elas estão inseridas aí na imagem. Elas são placas de serviços auxiliares. Essas placas de serviços auxiliares, elas são relacionadas às placas indicativas, tá bom? Elas são placas ali que vão mostrar para os condutores serviços úteis, né, que ele possa estar procurando, como hospital, rodoviária, aeroporto, estacionamento. Oi. Essas bem aí tá dando as 51, se analisar, essas que tu falaste aí já tá dando 51. Dá 51, né? Tá. É 5 colunas aí de 10, aí aumenta mais uma ali, dá 51. Só que essas aqui são das indicativas, tá bom? Ah, tá. Elas não são de regulamentação. Ela só entrou na imagem aí. Elas entraram na imagem. Não, eu tô falando. Ah, tá. Essas vermelhas? As vermelhas aí com o branco. Não, essas azulzinhas, né, que eu tô falando, elas não são de regulamentação. Regulamentação são todas as que têm.
Pois é, eu tô falando essa de cima mesmo, a de É? Ah, regulamentação tá, de mesmo. cima. Tá dando 51. Tá dando 51, pode contar aí. Tem 5 colunas de 10, aumenta mais uma ali embaixo, na primeira coluna. Aí dá 51. Entendeu ainda não, que eu falei? Confira Ah, é, rapidamente aí, você é tá dando aí matemático. 51. Verdade. É Ah, 51 mesmo. é o que o Paulinho falou, tá dando aí 51 por conta das variações. É por isso. Tá dando aí 51 mesmo. Mas de regulamentação, se tirar as variações, dá 40. Mas vou deixar aí 51. 51 placas. Então foi por isso. Túlio, essa que tu falou que tá faltando, trânsito dos Compartilhado, dois, é. eu vi que a placa era amarela. Ela é porque, assim, tem placas de advertência que tem algumas simbologias da desregulamentação. Por exemplo, essa que eu falei, circulação compartilhada de ciclista e pedestre. Existe ela de regulamentação? Existe. Quer dizer que se ela estiver lá, ela está regulamentando. Agora, se for numa placa de advertência amarelinha, significa que está adiante. Você vai ainda se deparar com ela, tá bom? É adiante. Ela está te advertindo que é Entendi. adiante o Vai trânsito que vai ser ter. compartilhado, tá bom? Entendi. Ela alerta situações potencialmente perigosas ou ela te adverte de algo que está à frente. Ela tem um caráter de recomendar e alertar. Beleza. Então, se Valeu. for amarela, é porque você ainda vai chegar lá. Chegando lá, tem que ter a de regulamentação, onde já está sendo regulamentado na região. Tá bom. E é o que a gente vai ver aqui a partir de agora, pessoal. Placas de advertência, a cor característica é amarela, e a gente vai ver agora o que é a sua finalidade. Qual é a finalidade de uma placa aí de advertência? Pessoal, a finalidade dela é alertar os usuários da via para condições que são potencialmente perigosas, onde ela indica a natureza desse perigo. Então, as mensagens, elas possuem caráter de recomendar e alertar. Elas alertam e elas recomendam. Recomendam o quê? Uma postura adequada do condutor e alerta sobre uma situação de risco à frente. Desobedecer uma placa de advertência não vai gerar infração, mas pode gerar perigo de vida. Por exemplo, vai ter uma situação com ventos laterais fortes na frente, aí você vai transitar em alta velocidade, pode acabar sendo submetido a essa situação adversa e pode acabar sofrendo ali um acidente, né? Um acidente de trânsito esse que era para ser classificado como evitável, né? Por quê? Bastava você tomar uma atitude correta. Você não tomou, você foi submetido à situação. E a placa te advertiu, te orientou das condições que estão perigosas adiante. Tá tudo à frente ainda. Você vai chegar lá. Então ele já está te preparando, né? Te advertindo para que você já possa estar tomando uma postura correta. E é por isso, Carol, que a gente vai ver algumas simbologias mesmos parecidas em placas de advertência e em placa de regulamentação. E esse ponto que tu tocou é tão interessante porque tem questão que vai brincar com isso, tá? Aí, se ela tiver com a cor amarela e o formato da advertência, é advertência. Se tiver redondinha com a cor vermelha, é regulamentação. Mas tem questão que brinca com essa questão de simbologia, tá bom? Em questão das placas. Então, a gente vai ver aqui algumas dessas placas, né? A gente tem a A1A, esse A é de advertência, né? Ó, A de advertência, A1A. Essa aí significa curva acentuada à esquerda. É uma curva que está sendo acentuada à esquerda. A1B, curva acentuada aí à direita. A gente tem a A2A, que significa curva à esquerda. A2B, curva à direita. A3A, pista sinuosa à esquerda, ou seja, a pista ela é sinuosa, só que a primeira sinuosidade da curva começa à esquerda, né? E a A3B é pista sinuosa também, só que à direita. A sinuosidade da pista começa à direita. Professor, mostra aí pra gente, aí, ó, curva acentuada à esquerda, curva acentuada à direita, curva à esquerda, curva à direita, pista sinuosa à esquerda, pista sinuosa à direita, curva acentuada em S à esquerda, curva acentuada em S à direita, curva em S à esquerda, curva em S à direita, né? Tá aí. Temos ali um cruzamento de vias, temos ali uma via lateral à esquerda, uma via lateral à direita,
Temos uma interseção em T, uma bifurcação em Y. Então, a gente está vendo aí várias plaquinhas aí de advertência. Olha o formato da advertência. Parece um quadradinho, né? Eu vou chamar de losangozinho por causa da posição. E a cor característica amarela. A gente percebe que as simbologias, né, inscritas aí são da cor preta, mas a característica da cor da placa é amarela. Bom, adiante, pessoal. Tá vendo essas plaquinhas aqui, ó? Entroncamento e confluência, tá? Tá aí. Pessoal, quando tem entroncamento e confluência, essas questões elas costumam brincar bastante, porque são bem parecidas. O que muda é que uma vai estar aqui, ó, de cabecinha para cima e a outra de cabecinha aqui para baixo. Quando tiver a cabecinha, eu vou chamar de Yzinho, ó, o Yzinho de cabeça para cima, né? É entroncamento, né? Entroncamento. Se a cabecinha está para baixo, né? Vai ser confluência. Parece a letra do alfabeto grego lambda, né, não, Paulinho? Isso. Parece lambda. Aí, ó. Vou mostrar aqui. Alfabeto grego matemático. Tá aqui, ó. Então, vamos chamar de Y de cabeça para baixo, para ficar mais fácil, né? Cabeça para baixo, confluência. Cabeça para cima, entroncamento. Agora sim, a perninha está voltada mais para a esquerda, então é entroncamento oblíquo à esquerda. A perninha está voltada para a direita, entroncamento oblíquo à direita. Da mesma forma, Y de cabeça para baixo, voltada para a esquerda a perninha, confluência à esquerda. Perninha voltada para a direita, confluência à direita. Então, isso pode ajudar, apesar de ser bem, né, antiquadozinho, mas ajuda muito a memorizar e assimilar através da letra Y, para a gente não esquecer quando vai ser entroncamento, quando vai ser em confluência, porque tem questões que gostam de brincar com essa natureza dessas placas aí. Então, tem entroncamento oblíquo à esquerda, entroncamento oblíquo à direita, junções sucessivas contrárias, só que a primeira é a esquerda, né? Você percebe que a primeira aqui, ó, a esquerda. Temos aqui as junções sucessivas contrárias, primeira à direita. Temos ali também, pessoal. Oi. Júlio, tinha cortado o áudio para mim. De qual parte, Passou meu bem? da Pra mim confluência. Ah, cortou para vocês? Então vamos lá. Uhum. O que é que eu estava dizendo? Eu estava dizendo da confluência ou do entroncamento que vocês podem estar associando elas à letra Y, por exemplo. Eu gosto de brincar com isso assim, ó. Ah, caiu o entroncamento ou confluência, eu vou pensar na letra Y. Se as perninhas do Y estão para cima, é entroncamento. Vai ser entroncamento. Se as perninhas da letra Y estão para baixo, vai ser confluência. Aí, a perninha determina se é esquerda ou direita. Ó. A perninha está voltada mais para a esquerda, vai ser entroncamento. Ó, as duas perninhas para cima. Está voltada mais para a esquerda, é entroncamento oblíquo à esquerda. A perninha, as duas estão voltadas para cima, já sei que é entroncamento, só que está tendendo aqui ó, mais para a direita, vai ser entroncamento à direita. E da confluência? A confluência é o Yzinho de cabeça para baixo. Ó. Só que a perninha está voltada mais para onde? Para a esquerda. Então vai ser confluência à esquerda. E aqui, ó, perninha voltada mais para a direita, confluência à direita. Cabeça para cima, entroncamento. As duas perninhas para baixo, confluência, né? As perninhas que eu estou chamando aqui. Então, eu gosto de associar essas duas placas com a letra Y, por quê? Porque as questões que vão abordar essas placas, que podem cair ou não, mas se cair, tem questões que brincam com isso. Aí chegou, você está lá fazendo a prova, você passou alguns dias sem ver essa questão e caiu essa placa com esse formato aqui, ó. Aí você está na dúvida se é entroncamento ou confluência. Bom, perninhas para baixo, confluência. A perninha está voltada mais para a direita, é confluência à direita. Carol, deu para ouvir agora? Eu não sei se ainda está sem áudio. Deu para ouvir. Ah, ok. Só que eu achei... Pode falar, Carol, fica à vontade. Que é a interseção em círculo. Se fosse numa placa de regulamentação, seria o sentido de rotatória, o sentido que você tem que percorrer na rotatória. No caso aqui, ó, mesma simbologia de uma rotatória numa placa de advertência, ela está dizendo que é uma intersecção em círculo. Por que ela está dizendo que é uma interseção em círculo? Que logo à frente, ainda adiante, que você vai se deparar com essa intersecção que é uma rotatória, que é em círculo lá. Chegando lá,
é que devia ter a placa dizendo também de regulamentação, que diz qual é o sentido da rotatória, né? Claro que pode ser uma placa ou pode ser uma sinalização horizontal, que tem o mesmo peso, né? Pode ser setas inscritas no pavimento dizendo, né, qual é o sentido que você tem que circular. Então, sobre a sinalização, apesar de ela não ser tão difícil, a gente tem que se atentar a uns pontos interessantes. Então, tem aqui, ó, entroncamento, né, oblíqua à esquerda, entroncamento oblíquo à direita. Ó, junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda. Junções sucessivas contrárias, primeira à direita. Temos aqui uma interseção em círculo, quer dizer que está adiante ainda. Confluência à esquerda. Confluência à direita. Temos aí semáforo à frente, ó. Semáforo à frente. Você vai se deparar com semáforo. Ou seja, você já tem que tomar uma postura adequada. Você já vai se aproximar de um semáforo, de uma sinalização, de um cruzamento semaforizado. Já pode, por exemplo, reduzir a velocidade, já ficar atento ali, possivelmente, à entrada de pedestres na via, porque, né, geralmente a sinalização semafórica antecede ou precede um pouco uma faixa de pedestre, enfim, já tem que estar atento. Temos ali parada obrigatória à frente, bonde, né? Quer dizer que lá nas regiões à frente vai ter um bonde. Temos ali pista irregular, saliência ou lombada, né? Que é o popularmente conhecido como quebra-mola. Temos aqui a placa de advertência depressão. Temos aqui o declive acentuado, né? Declive, uma descida. Aclive acentuado, quer dizer que está tudo à frente ainda, né? Adiante. Situações que podem ser potencialmente perigosas. Então, ele está te advertindo, te alertando, né? Desses tipos de problemas que possam surgir. Mais placas aí, professor. Ó, estreitamento de pista ao centro. Significa que a pista mais à frente vai estreitar ao centro. Temos aqui, ó, estreitamento de pista à esquerda. À frente, a pista vai começar a estreitar ali pelo lado esquerdo da via. Estreitamento de pista à direita. A via vai começar a ficar estreita ali pela direita, né? Temos ali, ó, ponte estreita, né? A ponte estreita ao formato, né? Tem que ficar atento ao formato. Temos ali ponte móvel, né? Que a gente vê em filmes aí, aquelas pontes que vão se elevar. Ponte móvel, né? Que geralmente elas ficam em locais onde tem ali mares, rios, né? Ligando uma cidade a outra, uma região a outra. Então, ponte móvel. Temos ali a placa de obras, pessoal. Olha como a placa de obras está no formato de uma placa de advertência, só que a cor laranja. Então, cor laranja é placa de obras, tá? Claro que as placas de obras podem trazer outras características, mas geralmente vai ser obras, tá? Tá relacionada a obras aí. Mas se pedir para caracterizar, ela é de advertência ou é sinalização de obras? Sinalização de obras. Ela não é de advertência. Isso, ela é sinalização de obras. Ela só está sendo mostrada num tipo de sinalização vertical, numa placa de advertência, né, no formato ali, mas ela é uma sinalização de obras. Beleza. Temos aqui, ó, mão dupla adiante. Mão dupla adiante. Ó, tem muita questão que traz pegadinha com a mão dupla, né? Ela cai a placa, aí tem as alternativas dizendo lá se você estava na mão dupla, se você ainda vai se aproximar da mão dupla, questões dessa natureza. A mão dupla é adiante, significa que você está numa via de mão única, não é verdade? Ó, você estava numa via de mão única, aí você observa a placa, a mão dupla é adiante, quer dizer que à frente é que ela vai se tornar mão dupla. Então tem questões que gostam de brincar com esses quesitos. Temos aqui, ó, uma placa que tem também lá na de regulamentação, sentido. A gente viu lá na placa de regulamentação, sentido de circulação, né? Aqui é sentido único, sentido único. Temos aqui, ó, sentido duplo, né? Apontando as setas cada um para um lado, né? Temos ali, ó, área com desmoronamento, pista escorregadia, projeção de cascalho. Temos ali, ó, trânsito de ciclistas. Oi. Qual a diferença de mão dupla para sentido duplo? Sentido duplo? Bom, mão dupla e sentido duplo. Mão dupla adiante ou mão dupla significa que a via vai se tornar mão dupla. Sentido duplo quer dizer que você já se encontra numa via de sentido duplo. Não, mas
não em relação à advertência em si, mas o significado, assim, a diferença do que é um sentido duplo, o que é uma mão dupla, ou é a mesma coisa? É a mesma coisa, só que mão dupla é um termo utilizado para advertência e sentido duplo é um termo utilizado para regulamentação. Então, mais em questão de especificar, né, de fato, é duplo sentido de direção, né? Mão dupla e sentido duplo significa uma via no meio, uma no sentido de uma mão de direção e a outra no sentido oposto, né? Só que Então, pois, o termozinho é só para diferenciar quando é regulamentar, quando é advertir. É, então, pode falar, mas Cláudia. mão dupla e sentido duplo, em síntese, é a mesma coisa. É para ser a mesma coisa, Tipo, né? aquela pista, ela é de mão dupla, vai e vem. Isso, vai E e vem. sentido duplo naquela mesma pista, É vai e vem. Isso, vai e vem também. isso. Ah, tá. Aí a questão da nomenclatura é diferente, é realmente para você identificar, né? Mão dupla, sentido duplo, para confundir mesmo, porque o sentido duplo, né? Por exemplo, que é lá na placa, se eu não me engano, é R28, né? Ela tem ali a finalidade de alertar ou assinalar o condutor, a via, né, de sentido único de circulação, ela passa a ser sentido duplo, né, após um ponto em que o sinal estiver sendo colocado. Já a mão dupla, ela é adiante. Só que assim, a mão dupla é o termo utilizado para a placa de advertência, enquanto o sentido duplo para a placa de regulamentação. Porém, em síntese, como você explicou, é a mesma coisa. É a mesma situação, é o mesmo tipo de via, duplo sentido. A gente parou em qual placa? Foi na projeção de cascalho, né? Tem aqui trânsito de ciclistas, ó, trânsito de tratores ou maquinárias agrícolas, trânsito de pedestres, né? Ou seja, adiante já vai ter a presença ali de pedestre. A gente tem que estar atento. Mais placas aqui, ó. Se tem estreitamento, como a gente viu, agora vai ter o quê? Alargamento. Ó, a pista vai alargar, ela estava estreita e começa a alargar. Temos aqui alargamento de pista à esquerda, alargamento de pista à direita. Temos aí passagem sinalizada de ciclistas, né? Então são muitas placas. Temos o que também? Área escolar, né? Área escolar. Pessoal, a placa aí de área escolar, ela basicamente adverte o condutor da existência adiante de um local, né, que tem ali a presença de escolas, áreas escolares, onde você tem que transitar em velocidades reduzidas, com vistas à segurança ali, né, das crianças e das pessoas que lá vão transitar. A gente tem aí também essa aí, ó, passagem sinalizada de escolares. Qual é a diferença? Uma tem a faixa de pedestres, ou seja, adverte para o condutor que à frente há uma faixa sinalizada para passagem de escolares. Quer dizer que uma é a área escolar, que adiante vai ter uma área escolar, e que na que tem a faixa de pedestres é que te avisa que adiante vai ter uma passagem, ou seja, uma faixa de pedestres, né, que vai permitir a passagem, né, das pessoas ali de um ponto ao outro da via. Então, uma é a área escolar e outra é uma passagem sinalizada de escolares. Certo? Não sei se vocês pegaram bem a questão da diferença, tá? Essa área escolar, só para ficar claro, ela adverte o condutor da existência de uma área escolar adiante. A passagem sinalizada de escolares, ela adverte o condutor que à frente vai existir uma faixa que é sinalizada para a passagem de escolares, né, de um ponto a outro. Temos aí a de crianças, né? Criança brincando com a bola. Lembrando, se vê uma bola entrando numa via, fica atento que pode vir a criança. Com certeza pode aparecer a criança atrás. Então, é para você já ficar ali atento à existência de uma área de lazer ali, de crianças, adiante. Temos ali a placa de animais. Olha a diferença da placa de animais para animais selvagens. Essa de animais selvagens é um cervo, né? Cervozinho, um veado, não sei. Tá aí a imagem que diferencia quando é animais para animais selvagens. Temos ali, ó, altura limitada.
né? A altura limitada. Basicamente, ela está te advertindo da existência de um local onde nesse local vai existir a restrição de uma altura dos veículos de circulação que vai ser limitada, né? Lá na frente você já está sabendo. Temos ali, ó, largura limitada, mesma situação, né, de advertência. Pessoal, temos aí, ó, passagem de nível com barreira, tá? Passagem de nível com barreira. Barreira não, sem barreira. Perdão, eu já tô nessa aqui, ó. Mas essa aqui, tá? Ó. Passagem de nível sem barreira. A passagem de nível sem barreira, ela basicamente está te advertindo de um cruzamento de linha férrea, ou seja, um cruzamento de linha férrea onde, logicamente, não tem a presença de uma barreira. A barreira tem a finalidade de já te parar, te barrar, porque a gente sabe que nessas regiões onde envolve linha férrea, os veículos que se deslocam sobre trilhos têm preferência de passagem, né? Tem preferência sobre os demais veículos, onde a parada é obrigatória. Inclusive, desrespeitar essa parada gera infração de natureza gravíssima, com fator agravante em 10 vezes, gera suspensão do direito de dirigir e outros encargos também, né? Como medida administrativa, que é o recolhimento do documento de habilitação, entre outras situações que possam ser geradas, como frequência obrigatória em curso de reciclagem, enfim, outras penalidades que possam surgir, tá? Então, qual é a diferença da passagem de nível sem barreira? Que ela é um cruzamento, ó, tá cruzando e tem a linha férrea cruzando esse cruzamento, né? Passando ali uma transversal. E a passagem de nível com barreira? Bom, na passagem de nível com barreira, é a mesma passagem de nível, só que no lugar da passagem de nível, ele colocou só a barreirazinha. Isso para a gente poder diferenciar nas questões. A gente vai fazer algumas questões, claro, e a gente vai trabalhar com essas plaquinhas. Bom, pessoal, e essa aqui, ó, início de pista dupla. Início de pista dupla, tá? Ó, início. Pessoal, tá vendo esse negocinho preto aqui em cima? Ele pode vir aqui embaixo. Se ele vir embaixo, significa fim de pista dupla. Se ele vem em cima, significa início. Se ele vir embaixo, significa fim. Então, temos aqui início de pista dupla, se vier embaixo, né? Fim de pista dupla. Bacana. E essa aqui, ó, pista dividida. Pista dividida. Perceba que as setas, né, estão nos sentidos, né, no mesmo sentido. Ou seja, ela vai advertir que à frente, o fluxo do tráfego ali para os condutores, ainda na mesma direção, será dividido. É na mesma direção, mas está sendo dividido. Pode ser um canteiro, alguma coisa, né? Uma fileira de portes, né? Enfim, alguma coisa está dividindo a pista naquela região, ou irá dividir, né, adiante. Né? Pode ter o fim de pista dividida? Pode cair, né? Pode ser que caia. Então, só para não esquecer, essa aqui é que tem, de fato, o negócio embaixo, início ou fim, tá? Para a gente não esquecer de forma alguma. Temos aqui tem a aeronavezinha, né? Aeroporto. Vai te indicar adiante aí a presença de um aeroporto ou possível campo de pouso, onde possa haver aviões ali em baixa altitude, né? Baixa altura, enfim. Tá a presença ali de aeroporto. Temos aí a placa de vento lateral, te adverte de uma sequência onde há ventos muito fortes que possam incidir sobre o veículo, inclusive lá em direção defensiva existem meios e técnicas que a gente pode, né, tá trabalhando para se livrar disso. Temos aí rua sem saída, ou seja, te adverte, né, que não existe saída ali. Pode falar, meu querido. É a mais difícil, né? Vem até o nome dizendo aí, né? Então essa aí pode crer que não vai cair, né? Ó, pessoal, uma clássica que costuma cair bastante e uma pegadinha que as questões faz é que às vezes ela nem pinta essa placa aqui, ó, que é a Cruz de Santo André, tá? Geralmente vem ela desse jeito aí, ó, assim, vem um negocinho embaixo, só que ela vem na cor branca, não vem pintado. Se ela não vir pintada, ela ainda é a Cruz de Santo André, tá? Só pelo formato, a gente vai se guiar. Então, essa Cruz de Santo André, ela basicamente te adverte, né, a existência de um cruzamento com linha férrea em nível no local. Então, ela está te advertindo isso. Então, a Cruz de Santo André nada mais é do que um cruzamento de linha férrea em nível na região, tá? Então, está te advertindo.
uma coisa que pode fazer vocês memorizar é esse Tzinho de cabeça para baixo que diz linha, né? Ó. Pessoal, tem questões de placa de cruzamento né, da Cruz de Santo André que cai esse Tzinho ou que não vem. Ainda assim, é Cruz de Santo André, tá? Tem questões que vêm ali, talvez, bugada, enfim, mal elaborada, que traz esse Tzinho de cabeça para baixo e que não traz. Se trazer, fica mais fácil para se antecipar, né? O que mais que a gente vai abordar aqui de placa? Bom, agora a gente vai para placas de sinalização de indicação, as placas indicativas. A gente vai abordar agora as indicativas. Antes de eu abordar, fiscalização. Então, a sinalização de indicação, né, ela é uma comunicação efetuada por meio de um conjunto de placas, né, onde essas placas têm algumas finalidades essas que vão identificar as vias, os locais de interesse, bem como te orientar como condutor ali, né, a direção onde você tem que tomar com seus veículos, orientar os pedestres quanto aos percursos, aos destinos, acessos, distâncias, os serviços auxiliares e atrativos turísticos, né, podendo também ter como uma função de educação do usuário. Então, a gente vai ver aqui algumas, tá? Não vamos diversificar bastante, porque é muita placa de indicação. Lá no PDF que eu vou mandar para vocês, que vai constar no grupo, é que vai ter bem diversificado, bem variado. Aqui a gente vai dar uma pincelada, né? Lá no PDF é que vai estar bonitinho, caso você queira realmente se aprofundar ainda mais na questão da sinalização, que é bem tranquilo, certo? Então vamos lá. Pessoal, dentro das placas de sinalização de indicação, a gente vai ver aqui, ó, placas de identificação, placas de orientação de destino, placas educativas e aí os postos de fiscalização. Nas placas de identificação, basicamente ela vai posicionar o condutor diante do longo deslocamento, né, em relação à questão de distância, locais de destino. Então, ele vai te dar ali placas de identificação, né, quanto ao teu percurso, quanto ao teu deslocamento. As placas de orientação de destino, elas têm ali como finalidade indicar para o condutor a direção que ele deve seguir, para que ele possa atingir ali um destino pretendido, orientando sempre sobre o percurso ou informações de distância, entre outras, tá? Temos aí nas placas educativas, basicamente a função é educar. Te educar como usuário, qual o comportamento adequado e seguro que você tem que ter ali durante o trânsito. Vai ter mensagens, né, que vão reforçar normas de circulação e conduta, que vão te trazer ali uma boa postura na hora de conduzir o teu veículo, como, por exemplo, vai ter placas que vão dizer assim, use o cinto de segurança, em caso de acidente, ligue para algum número específico, ou o pedestre, atravesse na faixa de segurança, né? Outras placas assim, que tem a finalidade de educar, né? Dirija com atenção, né? Fique atento aí à sinalização, entre outras placas dessa natureza. Então, a gente vai ver aqui, ó, primeiramente, né, como uma das placas de identificação, essas que são chamadas de placas de serviços auxiliares. Essas placas de serviços auxiliares, pessoal, que tem a imagem aí característica, né? Esse azul com a simbologia preta e essas setas brancas, números, né? Caracteres, tudo escrito em branco também. Bom, essas placas aí dessa natureza, especificamente dessa natureza, elas indicam para o usuário, né, os locais onde você possa encontrar serviços indicados, serviços com os quais você esteja procurando. Pessoal, tem questões que perguntam o seguinte: aonde as placas de serviços auxiliares se tornam mais necessárias? Eu já vi questões dessa natureza e os candidatos costumam errar bastante essa pergunta. Então, a resposta para essa pergunta vai ser o seguinte: aonde as placas de serviços auxiliares se tornam mais necessárias? A resposta é: aonde os serviços forem escassos. Imagina aqui um exemplo. Pessoal, você está dentro de uma cidade. Dentro de uma cidade, né, é fácil encontrar algum serviço que você esteja procurando, como estacionamento, um posto para abastecer, um pronto-socorro, ou um restaurante, fica um hotel, tudo é mais fácil. Mas imagina que você está numa zona rural, numa estrada, onde você está procurando, por exemplo, um mecânico,
né? Você está procurando ali um posto para abastecer. Nessas regiões onde é difícil os serviços, né? Você procura um serviço telefônico, onde é difícil encontrar esses serviços, as placas de serviços auxiliares nessas regiões, elas se tornam mais necessárias. Porque aonde os serviços forem escassos e onde elas estiverem bem posicionadas, elas podem te orientar né, com mais exatidão, né, te orientar e já te preparar que existe ali um tipo de serviço que você com o qual você já está procurando, como por exemplo um hotel, um local para descansar, né? E aqui eu trouxe algumas, mas existe aeroporto, heliporto, existe, por exemplo, terminal rodoviário ou metroviário, existe área de campismo, banho, borracharia, enfim, vários serviços auxiliares com o qual você esteja procurando, né? Um cemitério, sei lá, um terminal aquaviário, um ponto de parada. Então, são muitos serviços auxiliares, né, que te ajudam aí a identificar uma coisa que você possa estar buscando. Então, tem aí algumas, né? Ó, estacionamento de trailer, banho, cemitério, pedágio. E a cor azul, pessoal, quando a gente for falar da sinalização horizontal, a gente percebe que a cor azul ela está relacionada a também estacionamento ou áreas para pessoas que são portadores de deficiência, tá? A cor azul ela é uma cor característica de estacionamento ou área restrita a pessoas com deficiência, tá? Não só, ó, a gente percebe que as placas de serviços auxiliares têm cor azul, tá? Então, só que a cor azul também, lá na sinalização horizontal, ela traz esse requisito. Por isso que a gente vê isso aqui, ó, travessia de pedestre, e vemos aqui a imagem de um cadeirante. Geralmente essas pessoas ou essas localidades são representadas na cor azul. Um azul mais claro, né? Tá vendo aqui? E os serviços auxiliares estão levando também a cor azul, né? Que identificam elas também. Bom, dentro das placas ainda de indicações, a gente vai ter as placas de indicação de atrativos turísticos. Pessoal, as placas de atrativos turísticos, ela tem a finalidade de te indicar pontos turísticos, né? Onde você quer achar, onde você vai se orientar sobre a direção, identificando ali os locais com o qual você tem interesse, né? Essas placas, elas são compostas por pictogramas, ou seja, esses pictogramas que eu estou falando são legendas próprias, que é isso aqui, ó. A gente está vendo aqui um ATAD, a gente vê aqui o TAR2, né? A TAR1, enfim, esses pictogramas, pessoal, ela está associado à questão do tipo de placa de atrativos turísticos ou placa de indicação dessa natureza com qual você esteja buscando. Então, eu tenho aqui uma tabela desses pictogramas, ó. O TAD significa área para a prática de esportes. Área para a prática de esporte. As placas que levam esses pictogramas com TAR é área de recreação. As que vão ter THC é de atrativos históricos e culturais. TIT, locais para atividades de interesse turístico. A TNA, né, TNA, atrativos turísticos naturais. Atrativos turísticos naturais, tá? Então, a gente está vendo. Então, vamos conhecer aqui alguns tipos, ó. TAD, esportes equestres, né? Esportes automobilísticos, esportes náuticos, mergulho, voo livre, surf, áreas que vocês estão procurando de esporte, né? Tranquilo demais. A gente vai ter também o quê? Nas TR aí, ó. Uma praça, um barco de passeio, um parque urbano, uma represa, um teleférico. A gente vai ver aqui outras aqui, ó. Pessoal, eu vou mandar o PDF que contém tudo isso aí bonitinho, tá? Contém todas que vocês vão precisar. Mas aqui a gente vai dar uma pincelada rápida, porque não dá para pausar em todas, né, ó. Umas que levam THC, como a gente viu, o pictograma THC, né? Que vai ter ali atrativos históricos culturais. Arquitetura histórica, monumentos, museus, ruínas, patrimônio cultural, sítio arqueológico, um farol, um centro cultural, uma biblioteca, né? Um TIT, pessoal, festas populares, né? Um teatro, conversões, artesanato, zoológico, um zoo safari, um planetário, né? A gente tem ali também atrativos turísticos naturais, como uma montanha, uma praia, uma ilha,
um rio, lago, lagoa, né? Uma cachoeira, né? Uma fonte, vários locais importantes que qual você possa estar buscando, né? Então, são muitos, é bem diversificado. A gente tem também, pessoal, dentro dessas placas, dentro dessas inscrições, essas de postos de fiscalização, que são essas que identificam rodovias, que identificam estradas. Temos aí essa da Via Panam, né? Pan-Americanas. A gente tem essa que parece um escudo, né? Ela identifica rodovias e estradas federais, tá bom? Rodovias e estradas no âmbito federal. Então, no escudo aqui a gente tem Minas Gerais, né? Pode ser Espírito Santo, enfim, entre outras, Ceará, entre outras. Essas que são no formato de um pentagramazinho aqui, ó. Eu não diria pentagrama, mas o formato. Só um instante, pessoal. Deixa eu ver se teve alerta aqui um momento. É no âmbito federal, que vai identificar rodovias e estradas federais, né? A BR-116 aqui, enfim. E essas aqui que são desse formatozinho aqui, ó, né? São identificações de rodovias e estradas no âmbito estadual, né? Então a gente tem aqui São Paulo, pode ser Maranhão, enfim, entre outros. A gente tem aqui também logo abaixo, deixa eu mostrar pra gente. Lá no PDF vai ter tudo especificado mais bonitinho, pra gente poder ver com mais cautela. Ó, essas aqui nesse estilo, pessoal, pode identificar limite ali com municípios, pode ser divisa de estados, fronteiras, perímetro urbano, pode ser uma identificação de regiões de interesse de tráfego, né, lagradouros, ou pré-sinalização, uma confirmação de sentido, pode ser indicação de distância, diagramas, são vários tipos. Essas aqui são educativas. Na dúvida, não ultrapasse. Pedestre, atravesse ali na faixa. Então, essas que levam a cor azul, geralmente, elas podem ser identificação ali de municípios. Essa na cor verdinha, ela pode indicar, né, com as setinhas, indicação, né, de distância, uma pré-sinalização. Pode te indicar áreas, né, que você esteja buscando, identificações de regiões de interesse, né? Então, são basicamente nesse formato, nesse modelo, que a gente vê algumas dessas informações. No PDF vai ter especificando mais, tá? Bem mais especificado, mais placas variadas para a gente ver. As mais comuns de cair, normalmente são placas que levam, né, regulamentação, advertência, mas pode cair indicação e com certeza vai cair também, mas são bem poucas as que costumam cair. Pessoal, a gente vai encerrar por aqui, a gente vai fazer agora simulado, né, de sinalização, e na próxima aula a gente já vem falando da sinalização horizontal, a sinalização horizontal que também é um subsistema da sinalização viária, que é dotada de símbolos, legendas, que estão pintados ou apostos ali sobre o pavimento, né? Então, eu trouxe como exemplo faixa de pedestres, linha de retenção, e a gente vai abordar muita coisa interessante sobre essas sinalizações. Lembrando que a sinalização horizontal, ela é dotada de cores, tá? Cores características. Quais são essas cores, pessoal? São 5 cores: amarela, branca, vermelha, azul e preta, tá? A amarela, basicamente, ela separa fluxos em sentido, né, de mão dupla, sentido duplo de direção. A branca separa movimentos veiculares no mesmo sentido. A cor vermelha geralmente está ligado a escrever símbolos de cruz, descrever ciclofaixa, ciclovia. A gente tem também a cor azul, né, que está relacionada a áreas especiais de estacionamento ou de parada para embarque e desembarque de pessoas que possuam algum tipo de comorbidade, portadores de alguma deficiência física. E a cor preta é só para dar contraste também, né? E a gente vai falar de marcas longitudinais, marcas transversais, linhas de continuidade, marcas de canalização. Então, tem muita coisa para ver da sinalização horizontal, para depois passar por dispositivos auxiliares, para depois passar para os outros, né, sinais aí, como, por exemplo, a semafórica, que é a luminosa, a sonora e a gestual. Aí a gente vai estar encerrando esse primeiro momento aqui de sinalização, para depois pegar esse segundo momento e ir para o assunto de infrações.